Olá, sejam bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. E hoje eu vou fazer uma receita que é tradicional italiana, é bastante fácil, né? Ela é uma receita bem prática de ser feita e normalmente todo mundo gosta muito dessa receita. E essa receita anda muito na moda já há alguns anos, ela voltou novamente, é uma receita vintage, vamos dizer assim, né? Que está repaginada tanto quanto o bife à parmegiana, né? Que chama-se a pasta à carbonara. É uma massa clássica italiana, tá? À base de creme de leite ou nata, que vem ser a mesma coisa. A gente vai utilizar também o bacon ou a panceta, aí depende do que você quer utilizar. E aí vamos então para os nossos procedimentos. Falando um pouquinho sobre a questão das massas, né? A Itália tem mais tipos de massa do que os dias do ano. Tá? São mais de 365 tipos de massa que existe na Itália. E eu para hoje então escolhi uma sedanini, que ela é uma massa curta, tá? Furada e rigate, que significa que ela tem estria. E quando a massa tem estria, ela acaba agregando mais o molho nessas ranhuras, que estria significa ranhuras. Né? Então vamos aos nossos ingredientes para fazer a nossa pasta alla carbonara. Vamos precisar então, essa receita sempre são para 4 pessoas, né? A gente vai precisar de 3 ovos inteiros, queijo parmesão. Aqui eu estou fazendo um pouquinho de uma ideia mais de chefe, até para a gente poder trabalhar, que é um queijo pecorino de cabra, tá? A panceta aqui eu estou usando um bacon, tá? E aqui está a nossa sedanini rigati, que é essa massa mais curta, muito indicada às vezes para massas com ensopados, né? Molhos mais líquidos, mais fluidos, mas eu resolvi hoje usar ela. A gente vai usar pimenta do reino moída, sal, alho, a nossa noz moscada. Eu vou ralar a noz moscada na hora, no meu mini ralador, mas também você pode utilizar noz moscada já moída, ralada, né? E creme de leite fresco. Para você que é gourmet, tá? Ou não é profissional de cozinha, vai fazer toda essa massa para ser servida ela de uma vez só. Nós, profissionais de cozinha, eu vou ensinar você a deixar essa base dessa massa pronta em refrigeração, obviamente devidamente vedada, né? E aí à medida que a comanda entra na cozinha, a gente vai pegando essa base desse molho, a gente vai ter a massa já cozida, o sedanini eu já cozinhei ele, tá? Esse sedanini levou 12 minutos em água fervente com sal, tá? Bastante água. Tá? E al dente. E aí então agora eu vou fazer essa base desse molho. Então eu posso fazer essas duas versões, ou já fazer essa porção para 4 pessoas, ou deixar esse molho então em refrigeração devidamente vedado. Ele tem uma data de validade dentro da geladeira de 3 a 4 dias. E aí à medida que o pedido vai chegando na comanda, a gente vai fazendo essas porções. Então vamos montar a nossa base do molho da carbonara. Primeira coisa que a gente vai fazer: a gente vai refogar, que a maioria das pessoas não profissionais chama de fritar. Só para especificar um pouco a questão da diferença do refogar e fritar. Existem frituras, né? Poêle, como a gente chama profissionalmente em francês, que é a fritura em pouca gordura, e existe a fritura em imersão, que seria que a gente faz batata frita, por exemplo, pastéis, coxinhas, enfim. E nesse caso a gente vai aquecer o bacon, né, ou a panceta, e obviamente que essa gordura vai se liquefazer, e aí a gente vai deixar esse bacon crocante. Então vamos para o nosso fogão. Primeira coisa que a gente vai fazer: eu vou colocar os ovos inteiros dentro de um bowl. Tá? Ó, isso aqui é uma coisa que a gente com o tempo vai pegando essa forma de abrir o ovo profissional. Ó, é um gancho e abre. Ok. Aí vamos colocar queijo parmesão, creme de leite fresco ou nata, que vem ser a mesma coisa,
preferencialmente fresco, tá? Eu não gosto de usar eles em lata, tá? Noz moscada, que a gente chama de râpé, ó. Se quiser usar a noz moscada não ralada na hora, ok. Vou dar um espaço aqui. Pimenta do reino. Um pouco de sal, lembrando que o bacon também tem sal. E agora aqui eu vou para as duas outras coisas que eu preciso colocar. Ó, o nosso bacon com a própria gordura, vem para cá. E nesta mesma frigideira eu vou fazer a massa, tá? Já vou colocar ela aqui no fogão. Aqui então tá o nosso queijo pecorino. Eu não vou ralar ele, tá? Eu vou pegar uma parte dele aqui, que tá em nacos, e vou cortar em pedaços menores. Ele é um queijo pecorino de meia cura, por isso que ele tá um pouquinho mais molengo, tá? Existe o queijo pecorino de cura intensa e também existe o queijo pecorino sardo, que ele é mais maturado e ele é mais amarelo. O queijo pecorino é de leite de cabra. Então aqui a gente tem dois tipos de queijo. E o alho, eu vou esmagar ele, picar ele meio grosseiramente. Ó, aqui tá um dente de alho. Isso tudo vem pra cá. E aqui, eu até poderia usar um fouet, eu vou usar uma colher. Eu vou misturar isso aqui, ó. Tudo misturado. Até que fique uma mistura homogênea. Ovos, o creme de leite ou nata fresca, que vem ser a mesma coisa, o queijo pecorino, o queijo parmesão, o bacon, a noz moscada, o sal e a pimenta do reino. Essa é a textura, ó. Fica um creme, tá? E aí então agora nós vamos para o fogão para finalizar. Só para esclarecer para vocês, eu estou aqui, eu cozinhei 100 gramas de massa, lembrando que a massa ela dobra quando ela é seca, de 2,5 até 3 vezes o volume. Eu coloquei 100 gramas, eu estou aqui com 270 gramas de massa cozida, porque ela tinha 100 e é uma massa seca. Tá? A massa fresca, se fosse no caso sedanini fresca, ela subiria mais ou menos 1,5, 1,8 do volume. Isso a gente chama de fator de cocção, tá? Aumenta o volume ou às vezes também diminui. Então eu vou colocar esse creme na frigideira e aí eu vou utilizar essa massa que eu já cozinhei em água abundante com sal, tá? Até que ela ficasse o al dente. O al dente é importantíssimo. Significa o que o al dente? É que eu mordo e aí eu enxergo que ela não está totalmente mole. Ela está al dente, ou seja, levemente durinha. Na Itália é normal ter essa parte um pouquinho mais crua no centro. E aqui no Brasil eu recomendo que a gente passe uns 2 ou 3 minutos, porque é uma questão de hábito alimentar do brasileiro e também hábito alimentar do italiano. Então essa fica a dica do chefe. Bom, a mesma frigideira que eu, né, fiz o coelho, ou seja, a fritura rasa do bacon, eu vou colocar o sedanini e com um pouco de água, tá? É uma porção. Então aqui eu tenho a base para 4 porções. E aí eu vou colocar mais ou menos uma concha e 1/4. E agora misturamos, por isso que é importante um pouquinho dessa água do cozimento da massa. Ou no caso, como a massa já estava pronta, eu deixei ela com um pouquinho de água. Olha a textura que fica. Tá? E aí então agora é aguardar para que o ovo, a nata, enfim, essa base toda do molho comece a ficar mais sólida. Ó, ela já vai pegando, a massa vai aquecendo. Vocês vão ver logo em seguida que esse molho vai ficando mais um pouquinho espesso, ele precisa ser cozido.
Tá? É errado muitas receitas de carbonara que parece que a gente fez um omelete e largou em cima da massa. Na realidade, a gente deixa ela ferver e quando ela ferve, a gente já manda ela, deixa ferver uns 2 ou 3, 4 minutos no máximo e já coloca no prato. Ó, vai vendo que ela já vai ficar, tá? Porque senão ela vai perder essa textura dela de molho e vira aquela coisa como se fosse uma massa com omelete. As borbulhas já estão se formando, aqui nas bordas você vai vendo que o molho já vai ficando mais denso, ó, forma, ó. E aqui só para você ter uma ideia profissional do quanto 100 gramas de massa, depois de cozida, né, a gente tem então esse peso, que é normalmente o que a gente usa numa porção de à la carte. Ou também pode fazer essa mesma referência para um sistema de buffet. Olha aqui, ó. É isso aqui. A massa aqueceu. Tá? Eu vou desligar porque ela vai se manter quente. E vamos servir no nosso prato, então. Bom, pessoal, estamos quase no fim da nossa receita da pasta alla carbonara. Não esqueça de deixar o seu like aqui, dê o seu joinha, compartilhe a receita para que ela possa circular pelo Brasil e mundo afora. Então vamos à finalização do prato. Aqui está a nossa pasta, tá? E aqui seria uma porção individual, desde que a gente tenha um serviço só. Eu vou pedir só a massa e mais nada. Então aqui tem a gramatura correta para isso. Ó, pode ver que ela fica, tá? Uma espécie de omelete, mas também tem fluidez. Aqui uma decoração. Posso deixar mais caída. E aqui está então a nossa pasta alla carbonara. Para você que é profissional, como eu disse há uns minutos atrás, você pode deixar esse molho devidamente vedado em refrigeração e à medida que sair a massa, você cozinha a massa, reserva um pouquinho da água da massa, coloca, tira da refrigeração, coloca uma concha e meia mais ou menos para essa porção e faz o sauté dela na frigideira ou na sutese e emprata e manda para a mesa. Se você for usar no buffet, deixe ela mais aguada, porque daí vai ter todo esse time que o buffet vai continuar quente e a massa precisa ficar um pouquinho mais fluida. Isso é pulo do gato. Então, pessoal, ó, agora é hora de provar. Perfeita. Massa al dente, o molho tá uma delícia. Desculpe que eu me engasguei, mas está muito bom. Então, uma excelente semana a todos. Não esqueça de deixar o seu like aqui, divulgar compartilhar a nossa receita e nos seguir nas nossas redes sociais. Até a próxima